Um dos mitos muito recorrentes, né, alimentados pelo protestantismo, é que, né, a igreja nasceu com Constantino, né? Então aí são essa pergunta, né? A igreja nasceu católica e o que dizer da igreja de Constantino? Bom, naturalmente, quando o protestantismo surge como uma ruptura com a igreja até então existente. Então era necessário identificar algum momento histórico em que o cristianismo teria se deturpado a ponto de ser necessária uma, um movimento de reforma que retornasse a origens que supostamente foram perdidas. E foi se consolidando a partir dos apologetas protestantes do século XVI a ideia de que esta ruptura, essa mudança, essa deformação do cristianismo original, que depois até se chamaria de cristianismo primitivo, uma expressão de que eu não gosto, igreja primitiva, de que teria sido durante essa reviravolta, existe até essa expressão reviravolta de Constantino, como se no começo do século IV, no momento em que o imperador Constantino se converteu ao cristianismo e passou a não tornou o cristianismo religião lícita, mas não tornou o cristianismo religião oficial, mas tornou o cristianismo religião lícita do Império Romano, e começou a favorecer a igreja. Os protestantes identificaram ali um momento em que teria havido essa corrupção. E a igreja original, aquele conjunto de comunidades originais, primitivas, que eram ainda fiéis à doutrina evangélica original, teria se transformado numa igreja romana, numa igreja centralizada na autoridade do bispo de Roma, do Papa, justamente por causa da conversão do Império Romano. O Império Romano teria adotado o cristianismo e, como não por uma adoção autêntica, mas como uma incorporação com finalidades políticas, né? Até se diz que Constantino não teria se convertido, na verdade, ele teria adotado o cristianismo como pensando em benefícios políticos para si, e como consequência a igreja teria sido romanizada. Não que o Império Romano tivesse sido cristianizado como foi, mas que a igreja teria sido romanizada, incorporado elementos pagãos próprios do Império Romano, da civilização clássica, enfim, e se tornado o catolicismo romano medieval. E que ao longo dos séculos medievais essa decadência só foi se aprofundando. É claro, porque se teria havido uma mudança tão brutal, uma mudança tão negativa, brutal no século IV, e a igreja teria rompido com as suas origens evangélicas, era natural que à medida que o tempo fosse passando, essa paganização só fosse se aprofundando. Então a ideia é de que a partir daquele momento, a igreja que se chamaria católica ou romana, teria passado a incorporar elementos de paganismo que não existiriam antes, no qual eles identificam, né, alguns aspectos que eles chamam de paganismo e que não são, como a devoção à Nossa Senhora, a devoção aos santos, a própria liturgia católica, tudo aquilo que é bem próprio das devoções católicas e daquilo que é mais próprio do culto exterior católico. Tudo isso teria sido fruto, uma série de outras doutrinas próprias do catolicismo teriam sido fruto de uma paganização a partir do imperador Constantino. Claro que existe aquela visão diríamos assim, mais tosca, de alguns protestantes de que creem de fato que Constantino criou uma igreja, né, de que a igreja católica foi criada ali por Constantino. Outros, já mais sutis, percebendo o absurdo disso, porque observando ali a vida de Constantino, o reinado de Constantino, se vê que não houve uma mudança tão brutal no tempo dele, identificarão, na verdade, que Constantino foi o ponto de partida pelo qual o paganismo teria penetrado dentro do cristianismo e surgido em decorrência a Igreja Católica. Na verdade, isso é um recurso, isso foi, na verdade, uma estratégia retórica, um argumento para justificar a ruptura. E para você que quer aprender sobre a Revolução Francesa, acabamos de lançar o combo Revolução do Mundo Moderno, que conta com os seguintes livros. O primeiro é esse aqui, do Daniel Mornay, né, Os Intelectuais da Revolução Francesa. Então, nele, o autor aborda sobre as ideias, né, iluministas que
que foram uma das principais causas da Revolução Francesa. Então ele vai abordar sobre o pensamento de Voltaire, de Montesquieu, de Diderot, né, do enciclopedismo, do Rousseau, etc. Né? Comenta até sobre a Revolução Americana, né, sobre a independência americana, que influenciou, né, a Revolução Francesa. Então, um livro muito completo, um livro muito citado, né, por quem estuda a fundo aí o assunto. Né? Então, um livro imprescindível para se entender o 1789. O outro livro, né, Revolução Sanguinária, do Madelin. Esse livro aqui, ele já vai analisar, né, o período revolucionário de 1789 a 1799. Então ele vai abordar desde o ambiente da França, né, as vésperas do início da Revolução, até o 18 de Brumário, né, de Napoleão. E esse autor aí é um dos maiores especialistas franceses sobre justamente a Revolução Francesa e Napoleão. Então nós estamos diante de um livro que acho que no mercado brasileiro é o melhor livro sobre a Revolução Francesa. Ele é extremamente completo, minucioso, como era o estilo da época, né? O índice é muito bem detalhado, então facilita o acesso do aluno, do aprendiz, do leitor aos temas que ele queira ver com maior profundidade, né? Então é um livro que eu acho que é o melhor que está disponível à venda no Brasil. Um livro muito completo, né? Um tijolão de 600 páginas que vale muito a pena ler. E se você adquirir esse nosso combo, você vai ganhar um curso completo sobre a história da França como bônus especial. Então não perca essa oportunidade. E o preço é apenas R$ 169,00 ou 12 vezes de R$ 16,90 para ganhar esses 2 tijolos, vamos dizer assim, porque são livros extremamente robustos e completos. E ainda mais o curso de História da França, simplesmente imperdível. Por esse preço não existe no mercado, por esse preço, livros dessa qualidade. Isso aí não tem, a pessoa pode pagar mais barato, mas são aqueles livros de divulgação, só falam generalidade. Um problema muito dos livros de divulgação no Brasil é que eles só falam generalidade, só mostra o óbvio, fala coisa que todo mundo já sabe, né? Agora, livros profundos como esse, que avançam muito além do nível verniz do nosso mercado editorial, você não se encontra por esse preço, mas de jeito nenhum. Então não perca essa oportunidade e adquira logo o combo. É natural. Se está rompendo com a Igreja Católica estabelecida, é porque se identifica algum erro na Igreja Católica. E quando começou esse erro? Em que momento a Igreja Católica deixou de ser aceitável? Aí se identifica ali no século IV. Mas a verdade é que não existe objetivamente nada na doutrina católica que passou a existir quando de Constantino que não existisse antes. Não houve objetivamente essa mudança, não é possível rastreá-la na história. A própria ideia da igreja romana ter assumido... Essa, na minha opinião, é uma grande prova da ignorância de quem alega. Né? Quem alega isso a respeito da época de Constantino. De que a igreja romana se tornou a principal igreja dentre as igrejas, né? dentre as dioceses, por causa da conversão de Constantino. Sendo que a capital do império foi transferida, né? Exatamente. Esse é o ponto principal. Se Constantino tivesse algum interesse, como até tinha, não ele, mas até seu filho, principalmente, Constâncio II. Se os imperadores tivessem algum interesse em controlar a igreja, alçando a condição de primeiro bispo, o bispo de alguma cidade, não seria de Roma, seria de Constantinopla. Exatamente, a capital mudou. Ele não gostava de Roma. Ele viveu em Roma nos primeiros anos do seu reinado. Não gostava de Roma. Roma lembrava alguns episódios nefastos da vida dele, crimes que ele cometeu. Decidiu mudar a cidade, abandonou a capital, abandonou Roma. E então, se houvesse algum interesse da parte dele de controlar a igreja, alçando algum bispo à condição de primeiro dentre os demais, não seria o de Roma. A sede de Roma ela foi reconhecida como a primeira
das dioceses, o Papa foi reconhecido como o primeiro dos bispos, a revelia da vontade imperial, política imperial mais não teve nada a ver uma coisa com a outra. objetiva. Já há várias provas antes da autoridade papal, né? Se você quiser, pode citar aí os exemplos. Não, sim, existem numerosas provas, tanto da autoridade papal antes do século IV, em termos doutrinários, mas também em termos práticos, né? De papas intervindo, ou de papas, principalmente no século III, porque obviamente, quanto mais nos afastamos do tempo, mais os registros são menores, né? Mas nós já vemos no século os registros de qualquer coisa que eu tô falando, né? Quanto mais distantes, menores são os registros. Até porque na igreja é assim, tradicionalmente na história da igreja, por uma coisa ser posta por escrito, quer dizer que ela já era aceita como tradição antes. Exatamente. Né? A escrita confirmava a tradição, não o contrário. Então, um momento em que uma coisa é posta por escrito na igreja, né, que a partir daquele momento passou-se a pensar daquele... Não, você está simplesmente reconhecendo algo que é mais antigo. Isso se percebe na liturgia também, enfim. Então, principalmente no século III, mas antes, a gente já vê, até pela quantidade maior de documentos, os papas intervindo em questões que eram alheias simplesmente a diocese de Roma. E já desde o século II, nós vemos numerosos escritores eclesiásticos invocando a autoridade e a primazia da Sé romana em razão da dignidade da sua fundação, enquanto a igreja fundada por São Pedro e por São Paulo. E no século IV, o que se fez foi simplesmente reconhecer essa tradição imemorial. Um cânon bastante relevante no século IV a respeito disso. Foi um cânon de um concílio que não foi reconhecido como ecumênico, foi um concílio regional, mas de grande relevância, o concílio de Sardica, reunido em 344, no bojo da crise ariana. Estavam lá os grandes nomes da igreja na época, Santo Atanásio, Diósio de Córdoba, enfim. E um dos cânones é que todas as igrejas... membros de todas as igrejas, clérigos de todas as igrejas poderão recorrer ao bispo de Roma como instância última de apelação. Então, ou seja, era um reconhecimento ali já expresso de uma realidade que já existia antes, que era a jurisdição universal do Papa, enquanto cabeça da igreja a qual todas as igrejas poderiam recorrer. E se observarmos o tempo de Constantino, ele não fez objetivamente nada para promover o bispo de Roma, a não ser talvez construir as basílicas romanas e dar o palácio de Latrão para o Papa. A única coisa que ele fez. E depois abandonou Roma. Né? Ele não fez objetivamente nada pelo primado papal, e nenhum imperador, na verdade, fez nada pelo primado papal. Nós vemos sucessivos imperadores romanos e depois bizantinos entrando em conflito com os papas por questões doutrinárias. O imperador Constâncio II, depois o imperador Valente, depois os imperadores orientais, todos eles entram em confronto doutrinariamente com o Papa. Então não havia nenhum interesse das autoridades políticas de qualquer época em tornar o Papa o primeiro dos bispos. Ele só foi assim reconhecido por causa de uma tradição imemorial que não estava embasada em nenhuma suposta autoridade política da cidade de Roma, que no mais foi até mesmo abandonada enquanto capital, né? O professor, e acredito que tem também uma falta de conhecimento do que deve ser uma autoridade política, porque os protestantes criticam Constantino por ter favorecido a igreja, sendo que isso é justamente o que um governante deve fazer, né? O que o senhor acha disso? Porque se eles tivessem, né, uma visão correta a respeito disso, certamente eles não veriam problema no favorecimento que Constantino dava à igreja, né? Na verdade, se vê aí... É interessante esse ponto que você coloca, porque é fruto de uma visão bastante liberal a respeito do que deve ser o Estado e do que deve ser a religião. E geralmente se critica isso, até católicos. Até católicos mais modernosos criticaram Constantino, a união entre igreja e Estado no tempo do Império Romano, enfim. A gente vê numerosas obras, assim, bastante até conhecidas de história da igreja. Alguns autores que falam, foi muito bom ter trazido a paz à igreja, ele fez muitas coisas pela igreja, mas houve ali uma união indevida entre igreja e Estado. Então, também tem isso, sim. Constantino e Teodósio teriam sido ruins porque houve uma união entre igreja e Estado. Sim, mas é isso aí. Desejar o contrário seria aplicar a eles uma cosmovisão liberal,
né? Nascida até de uma mentalidade anticristã, nascida na modernidade, em um tempo em que as coisas não funcionavam dessa forma. Inclusive, houve... Esse é um ponto interessante, porque é verdade que os imperadores romanos, em determinados momentos, imperadores romanos e principalmente os bizantinos depois, né, tentaram, e por vezes os bizantinos conseguiram manipular a igreja de acordo com seus interesses. Constantino já é o primeiro, que foi o primeiro imperador cristão, ele tinha uma postura mais comedida em relação a isso do que o seu filho Constâncio II, por exemplo. Constantino se meteu em assuntos da igreja? Sim. Mas ele, em geral, se conteve. Já o seu filho, Constâncio II, além de interferir em assuntos jurisdicionais da igreja, como Constantino fizera, indevidamente, mas fizeram, Constâncio tentou ainda meter-se em assuntos de doutrina, favorecendo o partido herético ariano. Isso eu identifico no meu livro Santo Atanásio e a Crise Ariana, eu vejo mesmo como um resquício nos primeiros imperadores cristãos, daquela cosmovisão pagã antiga que submetia a religião civil à autoridade política romana. Esses primeiros imperadores cristãos ainda eram, claro, ainda tinham resquícios muito grandes de paganismo na sua forma de ver o mundo. E a igreja ela teve que opor uma resistência dura a isso desde o princípio. Então a igreja ela foi muito sábia. Sempre ela soube discernir. Claro, nem sempre os homens da igreja souberam discernir, mas a igreja, ao longo da história, o discernimento dela foi sempre muito, muito claro. Uma coisa é a devida união entre a igreja e o Estado, com o Estado favorecendo a igreja, favorecendo a evangelização, favorecendo o progresso da religião. Outra coisa é o Estado querendo controlar os assuntos próprios da igreja. O que o liberal moderno faz? Ele pega as duas coisas, acha que é tudo ruim e descarta. Sendo que não, que o indevido é justamente o Estado tentando interferir nos assuntos próprios da igreja. É claro que no dia a dia concreto, nos assuntos que se colocam objetivamente para se discutir, essa distinção nem sempre foi fácil de ser alcançada. Até onde a autoridade do imperador, depois dos príncipes, dos reis, pode chegar dentro da igreja, até onde a autoridade da igreja, junto aos assuntos políticos, pode chegar, sempre houve sérios conflitos. Mas a igreja ela sempre conseguiu, ou em regra, ela conseguiu colocar com bastante firmeza, principalmente nos primeiros séculos, limites além dos quais a autoridade imperial não poderia passar. Esse vai ser o grande mérito da igreja no Ocidente. A igreja do Oriente já não vai conseguir isso a longo prazo. Nos primeiros séculos da Idade Média, a igreja oriental ela vai colocar homens, né, importantes bispos, importantes santos, vão colocando grandes barreiras a essas tentativas dos imperadores bizantinos de se imiscuírem nos assuntos da igreja. Principalmente em assuntos doutrinários. Porque os imperadores bizantinos favoreceram heresias, né? Favoreceram o monofisismo, favoreceram depois o monotelismo, favoreceram a iconoclastia. E sempre houve no Império Bizantino bispos dispostos a obedecer docilmente às instâncias do imperador e mudar a doutrina, mas houve também aqueles que resistiram. E encontravam no Papa e no Ocidente um auxílio para essa resistência. Porque o Papa ele sempre representou no Ocidente, fora do Império Bizantino, um limite para essas tentativas dos imperadores de se meterem em doutrina. Com o tempo, a Igreja Oriental ela não vai conseguir mais colocar limites suficientes. E essa é claramente uma das razões do cisma do Oriente, né? A ligação excessiva, a submissão da Igreja Bizantina à autoridade imperial, que tinha pretensões universalistas de controlar tudo, inclusive assuntos religiosos, que não, obviamente, que não poderia se conciliar com a pretensão de universalidade, de soberania da igreja que os papas representavam no Ocidente. Então esse problema sempre colocou a igreja. E no Ocidente, em regra, ela sempre conseguiu se desembaraçar dessas tentativas dos monarcas de se meterem nos seus assuntos. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast.
Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.